Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pessoas que não conseguem ficar só. Se você for analisar, prestar atenção um pouquinho, sempre conhecemos alguém que logo após terminar um relacionamento já engata, né, outro, já conhece outra pessoa, já leva para sua vida e acaba até nos espantando, né? A gente se surpreende em observar esses casos. É o chamado efeito rebote, que consiste em engatar um relacionamento no outro sem viver o término daquela relação. E a pessoa que tem essa prática, né, do relacionamento rebote, ela acaba que tendo um medo muito grande de estar só, um medo da solidão, e acaba levando para a sua vida qualquer tipo de pessoa, sem às vezes conhecer essa pessoa, sem saber quem é de fato essa pessoa, acaba levando para a sua vida apenas por medo de estar sozinho, às vezes querendo conquistar o namorado, a namorada da antiga relação, e assim sucessivamente, né? A pessoa vai vivendo aquele bolo doido e vai acabar se prejudicando. O relacionamento rebote, ele já começa com grandes chances de dar errado, porque todo relacionamento é uma construção. Relacionamento não é algo momentâneo. Se você tem planos de levar esse relacionamento para adiante, né, fazer uma construção durante a sua vida, se é a pessoa que você planeja passar o resto da sua vida junto, você tem que fazer uma construção, você tem que ter acordos pré-estabelecidos, você tem que conhecer de fato quem é aquela pessoa que está convivendo com você. E no relacionamento rebote é totalmente diferente, não tem esses pré-requisitos, não tem essa construção, é apenas algo para não estar só. É como se fosse a pessoa ir no mercado com fome e trazer qualquer coisa, né? Acabar se alimentando de qualquer coisa. E sempre, nesse caso, nesse exemplo do mercado, a pessoa opta pela coisa às vezes mais barata, mais rápida e menos saudável, né? E no relacionamento rebote é do mesmo jeito. Acaba, muitas das vezes, contribuindo para grandes tragédias, né, vamos dizer assim. Porque a pessoa, às vezes, que está sendo usada para tapar esse vazio, né, esse buraco que ficou da relação antiga, acaba criando expectativas, né? E quando você se dá conta que você não queria essa relação e você vai tirar essa pessoa da sua vida, a pessoa acaba muitas das vezes não entendendo, né? E isso pode acarretar em várias consequências negativas, né, para sua vida. Então é muito importante você se conscientizar, você que está passando por isso, por essa fase do efeito rebote, você que conhece alguém, né, que tem essa prática, porque isso acaba que ocorre várias vezes, né, a pessoa repete vários ciclos sem entender por quê. Porque todo relacionamento, quando se finda, quando termina, a pessoa tem que parar para refletir o que foi que acarretou nesse término, o que foi que a fez terminar, né? Às vezes o culpado é somente quem foi embora. Se você for conversar com a pessoa que está te contando que fazia parte daquela relação, vai dizer que errado é quem foi, que fez isso, fez aquilo. E às vezes não, né? Às vezes o problema pode ser você. Às vezes o problema pode ser a pessoa que está detonando o outro, né? E não se conscientizou, e às vezes se conscientizou e sabe muito bem, mas não quer bancar essa realidade de fato. E isso ocorre muito. E é sempre importante você se conscientizar e entender o motivo que fez você terminar a antiga relação, porque você vai acabar repetindo ciclos, né? Às vezes o mesmo motivo que fez você terminar a relação passada vai fazer você terminar essa relação presente e a relação futura. Por isso que é muito importante você se autoconscientizar, né? Buscar ajuda, buscar um tratamento. E às vezes, se essa ajuda, esse tratamento estiver tão distante da sua realidade, você pode às vezes pedir conselho de alguém, né, de algum amigo, de alguma amiga, às vezes pai, mãe, alguém próximo que você sabe que tem a capacidade de te ajudar, porque é muito importante, às vezes sozinho você não consegue de fato observar essa relação, né, como está acontecendo, porque às vezes a sua carência é tão grande, né, o seu medo de estar só é tão grande que você acaba levando os piores tipos de pessoa para sua vida. Às vezes é até um comportamento repetitivo, às vezes a forma que o seu ex te tratava, o atual vai te tratar, porque inconscientemente você acaba buscando por esse mesmo padrão, esse mesmo perfil de pessoa. Nós temos a tendência a buscar em pessoas comportamentos que já conhecemos, né? Independente de ser comportamentos bons ou ruins, o nosso cérebro ele acaba procurando, né, formas que ele já está adaptado. Às vezes você se relaciona com pessoas que têm um comportamento tóxico,
né, e bem repetitiva, às vezes, da forma que o seu pai lhe tratava, o seu esposo vai lhe tratar, a forma que a sua mãe lhe tratava, a sua esposa vai lhe tratar. Por quê? Porque às vezes você vê no início da relação todos esses comportamentos, todos esses fatos acontecendo e você não ligava, né? Você acaba que, de certa forma, se familiarizava com essas atitudes. E é muito importante você perceber, né, que nem sempre quando você vai iniciar a relação é um mar de rosas. Às vezes os defeitos da pessoa está bem debaixo do seu nariz, está bem na frente dos seus olhos e acabamos que não enxergamos, né? Que é uma grande verdade que acontece. Então, o relacionamento rebote, ele é algo bem presente, né? Se você for parar para pensar, às vezes você pode não ter passado por isso, mas conhece alguém que passou ou está passando, ou até mesmo você vai acabar passando por isso. E é muito importante a gente se conscientizar, né? Ter aquele tempo do término para fazer um detox, para se limpar, às vezes, das palavras que o outro deixou com você e você carimbou em você como verdade, às vezes até mesmo das crenças limitantes, né? Se o seu parceiro ou parceira falava várias coisas com você e você, de tanto escutar, né, acaba recebendo para si e acreditando naquilo. E esse tempo do término é onde você vai se limpar, né? Vai poder acreditar novamente em você, porque tem pessoas que saem da relação antiga tão desacreditadas, tão debilitadas emocionalmente, né, que é bem difícil às vezes de superar sem ajuda. Então, você que terminou recentemente, está vendo esse vídeo, tenha esse tempo para você, né, tenha um tempo de qualidade com você, saiba quando você entrar de fato numa relação, se é realmente uma relação que você quer. Às vezes as pessoas buscam um relacionamento novo sem querer realmente estar naquela relação, sem querer ter esse relacionamento de fato. Então você não precisa estar sempre com alguém, né? Às vezes a sociedade, principalmente com mulheres, né? Eu tenho observado muito isso. Para algumas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, um pouquinho mais idosas, né? A mulher às vezes não tem um certo valor se está sozinha, né? Se ela não tem um filho, se ela não tem um marido, não tem alguém com ela, ela acaba de fato sendo desvalorizada, né? Mas saiba que isso tá na cognição da pessoa, né? Não faz parte da realidade e não deve fazer parte da sua realidade. Então busque esse tempo para você antes de entrar em um novo relacionamento. Se pergunte: eu quero realmente estar em um relacionamento? Eu superei de fato o que aconteceu no relacionamento passado, eu estou preparado para entrar em um novo relacionamento, uma nova etapa, porque relacionamento, né, ele demanda muita energia, você tem que estar disposto, né, a fazer alguém feliz de fato. A pessoa ela já tem que ser feliz com ela mesma e você tem que contribuir também para a felicidade e vice-versa. A pessoa também tem que contribuir para a sua felicidade. Porque acabamos que observando muitas das vezes pessoas entram numa relação, às vezes, somente para sobrecarregar o outro. Às vezes o marido ele está procurando uma mãe e não uma esposa. Às vezes a esposa está procurando um pai e não um esposo, não um marido. E acaba complicando, né, a vida dessa pessoa que às vezes entrou somente para ter uma relação, né? E de fato é bem complicado. Então, você que se identificou com esse vídeo, né, ou achou alguém parecido que está passando por esse mesmo padrão de efeito rebote, nesses padrões de comportamento, eu te convido a curtir o vídeo, a deixar um like e até mesmo compartilhar com alguém que vai gostar desses temas, né, desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Então, já te convido a ficar, tem vários vídeos no canal com temas diferentes. Se você tem algum tema bem legal para a gente debater junto, né, comentar, você pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler. E é isso, pessoal. Logo, logo vem mais vídeos. Valeu!